Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Maratona do Podcast. Eu sou o Ricardo, seu host, e hoje estamos gravando num formato um pouco diferente, porque temos um convidado bastante especial. Na verdade, alguém que de um tempo para cá tem se tornado uma inspiração para mim, e eu acredito que para boa parte do pessoal aqui da região de Londrina que pratica corrida. Estou falando de um corredor amador e também com uma boa atuação aí no Instagram como influenciador, compartilhando sempre com a gente a sua paixão pela corrida e inspirando as pessoas a iniciarem ou prosseguirem com a prática. Eu estou falando do Cláudio Yoshio. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Cláudio, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, conta para gente um pouco da sua história com a corrida. Quando que você começou? Quanto tempo faz? Por que que você iniciou? Eu comecei a correr com 30 anos, 8 anos atrás, né? Agora estou com 38, mas na verdade, a corrida está desde a minha infância. O que que aconteceu? Quando eu fui morar lá no Japão, quando era criança, quando eu tinha uns 7 anos, eu não sabia me comunicar com ninguém. Só que daí, a única coisa que me fazia ficar à vontade, que me sentia conectado com as pessoas, era a corrida. Então, sabe aquela coisa de você começar a correr junto com o pessoal gritar o seu nome e você saber que o pessoal está torcendo para você, mesmo não sabendo o idioma? Então, a corrida para mim tem esse significado bem interessante, e nisso eu fiquei treinando desde essa idade até uns 12 anos lá no Japão, sempre no clube de atletismo. Só que daí o que que acontece? Quando eu voltei para cá, entrei no colégio, depois terminei o colégio, lá para os 18 anos, eu nunca mais pratiquei nenhuma atividade física, até os 30 anos. Foi quando eu voltei a correr agora, né. Mas nisso eu já tinha me fi mas nisso eu já tinha ficado obeso, pesando 100 quilos, e quando eu voltei com essa idade, para mim a corrida foi bem difícil, na verdade. Eu não conseguia mais correr nem 100 metros. Então aquela infância que eu tive de corrida parece que não significou nada. Então depois disso, quando eu comecei a voltar a correr, comecei a perder peso. Hoje a corrida para mim tem muito significado de saúde para mim, né, tanto saúde física como mental também. Legal. Então você voltou à corrida aí com 30 anos por questões de saúde, para emagrecer, para retomar uma condição física saudável. Foi isso? Na verdade, quando eu voltei mesmo, não era para saúde, era mais para a companhia de 2 amigos que começou comigo. Só que no que eu comecei a correr, que eu percebi que a minha saúde estava muito ruim. Eu estava gordo, mas eu não ligava muito para isso naquela época, né. Mas no que eu tentei correr 100 metros e percebi que eu estava ruim, foi aí que eu comecei a correr atrás do médico, e daí que eu descobri que a minha saúde estava muito ruim. Então isso foi um motivo para eu continuar. Aí juntou a necessidade da saúde com o gosto pela corrida e prosseguiu. Isso mesmo. E o que que mantém você correndo até agora? Agora que você já está saudável, já perdeu bastante peso, o que te mantém Olha, na corrida? hoje é porque eu gosto mesmo da corrida, né, a corrida virou uma paixão para mim. Eu acho que aquela paixão que ficou dormindo, naquela lacuna entre os 18 aos 30 anos que eu não pratiquei mais nada, parece que voltou com tudo, aquela paixão desde criança, né. E hoje a corrida para mim, além de me divertir, é motivo de eu conhecer novas pessoas, isso é uma coisa que eu acho bem legal. E, Cláudio, eu vejo sempre no Instagram e agora até no seu fundo aí dá para ver, tem várias medalhas. Nesse período que você já está correndo aí, você participou de várias provas, né? Você sabe Sim, dizer mais ou menos quantas são? eu nunca parei para contar. Não? Já Não, correu 5, 10, 21, maratona, ultra correu também, né? eu já corri 7 maratonas, sendo que 2 delas é ultramaratona. Uma hora eu tenho que parar para contar essas medalhas, porque é uma coisa que o pessoal pede bastante, mas o pessoal pergunta. Mas que uma coisa que o pessoal não sabe é que 8 anos atrás a corrida era muito barata, né.
eu não sei quanto tempo que você está correndo, mas tinha muita prova de graça. Eu comecei a correr em 2017, então 7 anos, um pouco É, um depois de ano você. depois de mim. Era bem Realmente, mais em eu me conta, lembro né. de ter pego várias provas de graça, corri algumas que custavam, assim, R$ 20, R$ 30. Eu me lembro, Sim, assim, que depois, não sei, acho que fazia um ano e pouco que eu corria, eu até me assustei certa vez que eu fui correr uma prova e eu vi que custava R$ 80 a inscrição. E hoje em dia, praticamente não encontra prova que custa R$ 80 mais, né? é verdade. Em 2016, eu lembro que a prova mais cara na época custava R$ 40. Né? E, Cláudio, conta pra mim, desse monte de prova que você fez, quais que foram, assim, os melhores tempos que você conseguiu? Em 5, 10, 21, maratona? Olha, eu não sou um corredor rápido, sabe, que nem eu gosto muito de correr, mas, eu brinco com o pessoal falando que treinar mesmo corrida, eu não sou de treinar, mas que nem maratona, o meu melhor tempo foi 3 horas e 49 lá em Curitiba, uma que teve no meio do ano, e de 5K, eu acho que eu não peguei muita prova, mas eu acho que era 21 minutos, alguma coisa assim, 10, 10K, uns 45 minutos. Agora, meia maratona, 1 hora e 40 da Boulevard. E dessas distâncias, qual que é a que você mais gosta? Olha, quando eu penso em mirar num tempo, meia maratona é uma distância que eu gosto, mas, maratona tem um significado muito grande também. A maratona é legal, né? Eu ainda não tive essa experiência, estou planejando pro ano que vem. Agora com o maratona em Londrina as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? É E verdade. qual que é a sua expectativa para a maratona de Londrina? A expectativa é muito boa. Eu vi que deu 5.000 pessoas, né, e eu fiquei sabendo que teve 600 e poucos participantes em maratona. Eu acho que vai estar bem animado. Eu acho que vai ser bem legal, sim. Não para fazer tempo, assim, mas para se divertir, eu acho que vai ser muito bacana. Ah, realmente, o percurso aí em Londrina é complicado para fazer tempo, né? Mas É, eu também estou nessa expectativa de que vai ser uma prova muito legal. Espero que ela entre aí de vez pro nosso calendário e que eu possa, quem sabe, no ano que vem, estrear na maratona correndo em Londrina, né? vai sim. Que nem só por curiosidade, ontem eu estava dando uma olhada na elevação, na altimetria, né. Rio de Janeiro, que teve esse tempo atrás, parece que teve em torno de 70 e poucos metros de elevação. Londrina, em torno de 380, 400 metros. É muita diferença, né. Realmente é um percurso bem mais técnico, né? Bem mais complicado, com bastante subida. Eu vou correr a meia amanhã. Aí eu tava olhando Bacana. a altimetria ali, eu vi que também o final ali, a reta de chegada, começa a subir e não para mais, né? Sim. Mas não é uma prova tão legal para bater tempo e tudo mais. Mas eu acredito que o clima dela vai estar muito legal. Espero encontrar bastante pessoal lá. Espero que seja uma prova para a gente se divertir bastante. Cláudio, e me conta aqui uma coisa. Eu conheci você pelo Instagram, acompanhando o pessoal ali da região de Londrina e tudo mais. Acabei encontrando em algum momento o seu perfil ali. Eu vi que o perfil bastante ativo, tá sempre postando bastante coisa em relação à corrida. Eu vejo que de vez em quando você abre umas caixinhas de pergunta, tá sempre respondendo o pessoal ali e tal. Eu achei essa sua atividade bem produtiva, assim, bem bacana. Como é que você teve a ideia de começar a produzir conteúdo para o Instagram? No começo, o que que acontece, eu sempre fui uma pessoa que gostava de tirar foto e filmar o pessoal e ficar mandando no grupo do WhatsApp, né. E eu mesmo nunca era de ficar conversando, filmando, alguma coisa assim. Mas aí teve um dia que durante uma prova, eu filmei um senhor de idade e comecei a conversar com ele e postei no Instagram. Daí eu vi que o pessoal gostou, né. Daí aquilo eu acho que
me fez ter um pouquinho mais de confiança para começar a criar alguma coisa. Daí até que chegou um dia que eu filmei o terceiro senhor, que foi o senhor Francisco, que foi quando o Instagram deu uma estourada. Daí, a partir dali, comecei a pensar assim: parece que até para mim, que falo meio travado, tem um pessoal que tá me ouvindo, né. Aquilo me acho que gerou um pouquinho mais de confiança para começar a criar mais conteúdo. E aí não parou mais. Aí não. E como é que você recebe essa interação do pessoal? O pessoal tá sempre, reagindo lá aos seus conteúdos, sempre fazendo comentário, perguntando as coisas para você. Quando eu te convidei, você mencionou que era um pouco travado, que não era muito de conversa. Como é que é para você tá sempre conversando, sempre reagindo ao pessoal, conversando com a turma? Eu vejo que, graças a Deus, eu tenho um público que é muito carinhoso e paciente, né, porque eu não tenho nenhuma desenvoltura para estar conversando com o pessoal, criando conteúdo assim, mas mesmo assim o pessoal tem muita paciência comigo. Então eu acho que quando eu abro aquela caixinha e começo a responder, para mim é um prazer estar fazendo essas coisas. Né, eu tô começando agora também não tenho lá grande desenvoltura. Mas eu vejo, assim, que é muito uma via de mão dupla, né. À medida que você vai dando atenção, que você vai se comprometendo, se envolvendo com as pessoas, você consegue ter esse retorno, né. Eu tenho visto que você está sempre correndo aí em Londrina, cada hora está num lugar diferente, mas qual que é, aí em Londrina ou em qualquer outro lugar, o seu lugar favorito para correr? Olha, meu lugar favorito é no lago, Lago do Igapó. Só que o que que acontece? Eu moro aqui na região do autódromo, então de segunda a sexta, para mim, correr perto de casa é mais prático. Não é que eu gosto, mas o meu lugar favorito mesmo é quando eu vou no final de semana lá no Lago Igapó, que a paisagem é mais bonita, tem muito mais corredor também, então fica mais para aquele lado lá. Entendi. E eu sou muito viciado em tênis de corrida. E às vezes eu vejo que isso não acontece com todo mundo. Mas e você? Me conta aí, você gosta de estar experimentando modelos novos, experimentar os modelos com placa? Ou tem algum modelo que você se habituou e segue com ele e não quer saber de trocar? É uma pergunta interessante, porque eu amo experimentar tênis novo, e quando eu comecei, tênis não era caro que nem agora. Era muito mais fácil da gente ficar diversificando, experimentando vários tipos de tênis. Então eu comecei pegando desde os tênis tops de amortecimento, intermediário, até aqueles mais minimalistas, né. Mas hoje em dia, eu confesso que eu estou em dificuldade de continuar trocando na mesma sequência, porque o tênis encareceu muito. Então, às vezes, se bate uma dúvida, às vezes agora eu tô preferindo pegar aquele tênis que eu sei que é mais certeiro do que experimentar um novo tênis. Uhum. E dos modelos que você já usou, qual que é o que você gosta mais? Até agora é o Asics, Nusa Tri. E eu vi, acho que você comentou alguma coisa no Instagram que possivelmente era com ele que você ia pra maratona, né? Isso mesmo. Confirmou? É com Só ele que que o vai? que que acontece? É um tênis muito leve, pesa em torno de 220 gramas no tamanho 42. Mas, ó, uma curiosidade, um tempo atrás eu fui no workshop que tinha os tênis mais top do mercado. Tinha aquele Sky da ASICS, o Adios Pro 3, aquele um da Mizuno, Rebellion. Só que tem um que me marcou muito, que é o Saucony Endorphin Pro 4. Esse tênis, nossa, achei muito massa. Se eu pudesse pegar esse tênis para ir pra maratona. E é um tênis difícil de encontrar, né? Você não encontra, mesmo que você queira comprar, é difícil de achar, né? É, ele é um tênis com placa, meio largo, né? Achei muito confortável. Legal. E quando você quando você tá treinando, imagina, das vezes que eu vi, você tá sempre treinando acompanhado, mas quando você tá sozinho, fazendo o seu treino lá concentrado,
Você tem por hábito ouvir música, ouvir um podcast, alguma coisa, ou você treina escutando o ambiente? Sim, quando eu tô sozinho, eu gosto muito de ouvir podcast. E geralmente eu escolho pela duração do podcast. É, isso Por foi. exemplo, por exemplo, eu vejo um que vai durar 3 horas, eu falo assim: "Ah, isso aqui vai ser para um longão, isso aqui vai ser bom". Daí deixa eu tocando lá. Inclusive, quando eu comecei, foi. Eu tenho esse hábito também, de pegar e correr ouvindo podcast, principalmente os treinos mais leves, mais os longos, assim, mais tranquilos. Bota um podcast ali, sai correndo tranquilo, já vai se distraindo, escutando alguma coisa ali. Geralmente eu costumo ouvir os podcasts de corrida, mas às vezes acabo pegando Eu algum de. também. Às vezes acabo pegando algum outro, de algum outro tema que me interessa, e vou. E aí, quando eu comecei a fazer esse podcast, os primeiros episódios que eu fiz tinham ali em torno de 1 hora. E aí eu comecei a receber um feedback do pessoal. Olha, o programa tá legal, os temas são bacanas, só que são muito grandes, a gente não consegue ficar 1 hora, 50 minutos parado ouvindo. Não, gente, mas vai ouvir correndo, não precisa ouvir parado. E aí agora eu tenho tentado já, ouvindo esse feedback do pessoal, fazer episódios mais curtos. Tô tentando reduzir aí para algo em torno de meia hora, 25 minutos, que acaba tendo uma receptividade um pouco maior do público, né? Quais podcasts você tem o hábito de ouvir? Na área de esporte, tem aquele um que chama Extrema, não sei se você conhece. Eu gosto muito de ouvir eles. Tem o Endorfim, tem do aquele café, Sérgio Rocha, do Café e alguma coisa. Isso. Mas, eu gosto de ouvir alguns outros que não tem nada a ver com corrida também, área de finança, só pra por curiosidade, né. A área de empreendedorismo também procuro ouvir bastante. Bacana. E vamos falar de prova. Eu gosto de conversar sobre prova. Acho que para quem corre é o melhor assunto possível. Você já correu uma infinidade de provas. No Brasil, imagino, já correu alguma coisa no exterior também? Ainda não. Ainda não. Tem pretensão de viajar para correr? Correr Sim, major? Como é que são os eu planejamentos? tenho eu tenho vontade sim, tô esperando as oportunidades aparecer. Bacana. E qual que é, assim, se você pudesse escolher uma prova hoje para ser a prova dos sonhos, assim, qual seria? Olha, é uma pergunta difícil, que nem eu tenho vontade de correr em Tóquio, lá no Japão, mas tem uma prova que me chama muita atenção também, é Nova York. Nova York tenho vontade de correr lá, hein. Nova York é uma prova realmente muito legal. Acho que para todo mundo que começa a viver esse mundo da corrida, começa a experienciar mais essas coisas, conhecer sobre esses assuntos, acho que Nova York vira meio que um objetivo, né? Eu, Que nem se fosse em Tóquio, eu sei que eu não ia sofrer pelo idioma, porque eu sei falar japonês. E sei várias características da prova que eu acho muito interessante também, que nem, por exemplo, tem mais de 40 banda de rock tocando na maratona inteira. É umas coisas que chamam muita atenção, né. isso é uma coisa que para Mas eu correr acho que onde é que muito legal. é, E, ô Cláudio, e os treinos? Que tipo de treino que você gosta mais de fazer? Você treina sozinho? Você treina com assessoria? Como é que é? eu treino sozinho. Na verdade, a assessoria é uma coisa interessante, só que eu acho que eu não encaixaria bem pelo seguinte: como eu estou sempre correndo com um pessoal diferente, eu acho que eu não ia conseguir ficar, seguindo certinho aquele grupo, sabe. Mas, eu tenho carinho por todos os grupos daqui de Londrina, fico acompanhando eles de longe pelo Instagram, né. Então acho que para mim é melhor ficar solto, assim, cada dia num lugar. E você mesmo que faz os treinos, você cria sua planilha? Tem alguém que te ajuda? Eu Como que é? eu mesmo que crio minha planilha. Na verdade, é assim, eu crio só para manter os meus treinos mais focado em longão. Então, na parte de velocidade, deixo a desejar bastante, né,
Mas eu prefiro assim, porque se aparece uma oportunidade de correr em algum lugar, daí eu sei que já estou pronto para correr. Cláudio, você tem alguma inspiração, assim, na corrida? Alguém que te inspire? Alguém que, nossa, gostaria de seguir por esse rumo, seguir por essa linha? Eventualmente, algum produtor de conteúdo que você gostaria de fazer um conteúdo semelhante? Ou você vai fazendo tudo na espontaneidade mesmo? É bem na espontaneidade. Eu até já tentei pesquisar vários nichos, assim, pensando assim, será que tem alguma coisa que eu possa me espelhar para tentar encaixar de uma forma legal, né? Mas eu acho que eu não consegui identificar assim de uma forma legal. Mas você falou sobre inspiração, né? Inspiração para mim eu gosto muito de conhecer esse senhor de idade que continua correndo a vida inteira até esses 70, 90 anos de idade. Esse senhor para mim é uma inspiração para mim. E eu fico imaginando assim, será que eu vou continuar correndo até lá, né? A minha intenção é, Isso é realmente uma coisa que me pega, sabe? Eu lembro quando eu comecei a correr, de vez em quando vinha um senhorzinho e me passava e falava, não, não é possível. Como que a pessoa com 60, 70 anos vai correr mais que eu? Vou pegar ele. Só que aí eu esquecia que eventualmente esse senhorzinho de 60, 70 anos eventualmente já corria desde antes de eu nascer, né? E eu tava ali começando. Então, geralmente, quando eu tentava perseguir algum senhorzinho ou alguma senhorinha, não dava certo. Teve várias provas que eu fui tentar correr atrás de alguém só porque era de idade e no final eu tive que caminhar porque gastei toda a bateria no começo. Mas realmente eu acho uma coisa muito legal. Eu morro de vontade justamente disso. Mas às vezes me pego me imaginando, nossa, como será que vai ser a corrida? Como será que eu vou estar correndo? Como que vai ser o mundo da corrida quando eu tiver 60 anos, 70 anos? Porque assim, eu vejo, faz 7 anos que eu comecei. De lá para cá já mudou tanta coisa. Como será que vão estar as coisas daqui mais 30, né? É um tipo de coisa que geralmente eu às vezes me pego pensando. E a gente tem visto aí, de um tempo para cá, não sei se você concorda comigo, mas um crescimento grande, né, da corrida. A gente vê cada vez mais pessoas correndo. Uma coisa que eu percebi bastante, que parece que quando eu comecei não era assim, um pessoal mais jovem entrando para a corrida, né? Como é que você tem visto esse movimento aí em Londrina? realmente, eu também estou sentindo muita diferença. Quando eu comecei a correr, a gente não via esses jovens de 20 e poucos anos que nem tem agora. Se tinha, era muito raro, era um ou outro, né. Agora tem muito, inclusive está tendo muita prova kids também, que eu acho uma coisa muito bacana. Então eu acho que é uma coisa que chama atenção também, a gente poder ver no esporte, desde criança até senhor de idade muito avançada participando no esporte. Isso é uma coisa que me deixa encantado na corrida. Porque eu imagino que você tem um monte de coisa para fazer, para organizar para amanhã, né? Eu vou abrir um espaço aqui para você conversar com o pessoal, fazer o seu merchan, convidar o pessoal para te seguir na rede social. Então quero agradecer pela oportunidade que você me deu, né, e eu convido o pessoal para estar visitando meu perfil. Eu falo sobre eu tento me conectar com muitas pessoas através da corrida, né. Se tem oportunidade, eu escuto uma história, eu vou gravando essas histórias de cada pessoa, né, mas no dia a dia eu fico mostrando como que é por onde que eu estou correndo, né. Às vezes numa paisagem daqui de Londrina, se eu corro para fora de Londrina, vou filmando também, né. E eu gosto de ficar falando sobre as provas, como que é o meu dia a dia também. Cláudio, foi um prazer enorme ter você aqui do Maratonando Podcast. Muito obrigado por ter topado participar, por ter vindo compartilhar a sua história com a gente, as suas experiências. E eu tenho certeza que o pessoal que vai ouvir vai adorar te conhecer. E provavelmente, quem não te acompanha ainda, talvez não sejam tantas pessoas que me acompanham e não a você, mas quem porventura não te conheça, com certeza vai gostar de te acompanhar.
Obrigado mesmo, mais uma vez. E é isso, pessoal. Vamos seguir aí o Cláudio. Eu vou deixar na descrição o link para o Instagram dele, @claudioyoshio.ran. E também sigam a gente aqui no Maratonando Podcast, tanto no YouTube quanto no Instagram. E é isso aí, Cláudio, muito obrigado de novo. E quem sabe, se o tempo permitir, a gente se encontra amanhã na Maratona de Londrina.